Hoje nós vamos conhecer a história do santo que é considerado um precursor do ecumenismo. É claro que estamos falando de São Josafá. Olá, salve Maria! São Josafá foi um arcebispo da Igreja Católica de rito oriental que trabalhou pela reconciliação entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Nasceu na Ucrânia, ingressou na Ordem de São Basílio e tornou-se um defensor da união das igrejas sob a autoridade do Papa. A sua dedicação a essa unidade e a defesa da fé o levaram a ser perseguido pelos cismáticos, culminando no seu martírio. Ele foi canonizado em 1876 pelo Papa Pio IX e é considerado o precursor do ecumenismo. Mas antes de continuarmos esse vídeo, eu preciso te fazer um convite. Na verdade, é um desafio. Eu quero te desafiar a embarcar conosco numa jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É muito simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e os fundamentos para a vida interior. O link está na descrição aqui desse vídeo. Garanta já a sua vaga. Comece hoje mesmo o seu desafio, ok? Bem, e você me ouviu falar 2 vezes já nesse vídeo que São Josafá é considerado o precursor do ecumenismo, mas que fique claro, precursor do verdadeiro ecumenismo e não desse falso ecumenismo que anda em voga por aí. Ecumenismo é um movimento e esforço promovido por várias tradições cristãs para buscar a unidade entre as igrejas que estão divididas, promovendo o diálogo e a cooperação entre elas. O objetivo principal do ecumenismo é superar as divisões históricas e doutrinárias que separam as denominações cristãs, como a Igreja Católica, as igrejas ortodoxas e as igrejas protestantes, buscando uma maior compreensão mútua e, idealmente, uma reconciliação plena. O ecumenismo valoriza a união em torno da fé em Cristo, mantendo o respeito pelas diferenças teológicas e culturais entre as diversas tradições cristãs. O falso ecumenismo refere-se a uma abordagem distorcida desse movimento, onde a busca pela unidade entre as igrejas cristãs acontece sem respeitar as diferenças essenciais da doutrina, os sacramentos e as verdades da fé. Ao contrário do verdadeiro ecumenismo, que promove o diálogo sincero e a unidade sem comprometer a integridade da fé, o falso ecumenismo tenta minimizar ou relativizar as diferenças teológicas importantes, resultando em uma unidade superficial, digamos assim. No contexto católico, o falso ecumenismo é criticado quando se tenta alcançar uma união sem a devida fidelidade às verdades essenciais do cristianismo, como a Eucaristia, a autoridade do Papa e os dogmas da Igreja. A Igreja Católica ensina que o ecumenismo deve ser feito com respeito mútuo, sem diluir ou comprometer a verdade da fé. Mas vamos então à história do santo, João de Concevite, mais tarde conhecido como São Josafá. Ele nasceu em 1580 em uma família cristã ortodoxa da Ucrânia. Desde muito cedo demonstrou forte vocação religiosa, estudou filosofia e teologia e aos 20 anos ingressou na Ordem de São Basílio, adotando esse nome de Josafá ao professar os seus votos. O seu compromisso com a vida religiosa e a sua profunda espiritualidade o levaram a uma ascensão rápida. Em pouco tempo, ele foi nomeado superior do convento e logo depois arquimandrita de Polotsk, na Rússia. Com apenas 37 anos, ele foi nomeado o arcebispo de Polotsk, ainda que tenha aceitado esse cargo com uma certa relutância.
E o que dizer sobre a carreira e as virtudes do santo de hoje, hein? A rápida ascensão de São Josafá era plenamente justificada por seus dotes intelectuais e espirituais. Ele era conhecido por sua sabedoria, profunda vida de oração e extraordinária caridade. A sua vida era um exemplo de virtudes monásticas, como a obediência e a prática da caridade. Um dos episódios que ilustram sua generosidade foi quando, sem ter meios para ajudar uma viúva em necessidade, penhorou o seu próprio pálio episcopal, um adorno litúrgico de grande valor, para obter os recursos e socorrer a viúva. Veremos agora a luta desse santo pela unidade da Igreja. Durante a época do cisma entre as igrejas orientais e Roma, Josafá foi um dos maiores defensores da reconciliação com a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1595, ele e um grupo de religiosos orientais pertencentes à Igreja Ortodoxa Russa se converteram ao catolicismo, mantendo, porém, a liturgia oriental de São João Crisóstomo. Eles passaram a ser conhecidos como uniatas. Josafá foi um batalhador incansável pela união das igrejas orientais com Roma. O seu trabalho resultou na reconciliação de muitos, especialmente entre os rutenos com o papado. Ele defendia com coragem a autoridade do Papa como sucessor de São Pedro e verdadeiro representante de Cristo aqui na Terra. Pregava e lutava pelo fim do cisma, buscando a unidade em uma só igreja sob um único pastor. Embora muitas igrejas orientais tenham resistido, suas vitórias foram de grande importância histórica para a reconciliação com Roma. Houve também um tempo de perseguições e, finalmente, o seu martírio. Atuando com tanto zelo em defesa da unidade da Igreja e da autoridade do Papa, São Josafá naturalmente atraiu a ira de muitos que apoiavam esse cisma. Ele foi vítima de calúnias, difamações e ameaças. Em suas pregações, chegou a prever que sua morte seria iminente, advertindo o seu rebanho de que ele seria martirizado. No entanto, nunca se intimidou ou desistiu da sua missão. Em uma das suas visitas pastorais, na Bielorrússia, em 1623, sua casa foi atacada por uma multidão furiosa. Muitos dos que o acompanhavam foram assassinados. Josafá, com coragem, apresentou-se aos agressores perguntando: "Por que matam meus familiares se o alvo sou eu?" Sem piedade, os cismáticos o torturaram e o espancaram até a morte, jogando seu corpo em um rio no dia 12 de novembro de 1623. E qual o legado de São Josafá? O corpo de São Josafá foi recuperado e passou a ser venerado pelos fiéis católicos. Os seus assassinos foram presos, julgados e condenados, mas com o tempo se arrependeram e se converteram ao catolicismo. A canonização de São Josafá foi celebrada pelo Papa Pio IX em 1876. E uma curiosidade pouco conhecida sobre São Josafá é que antes de sua morte ele teve uma premonição do seu martírio. Ele sabia que a sua luta pela união entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica poderia acabar levando à sua morte. Ele chegou a avisar os seus seguidores de que seria assassinado pelos opositores do cisma. Essa premonição demonstrava sua disposição em aceitar o martírio em defesa da fé e da unidade da Igreja, algo que acabou se concretizando quando ele foi brutalmente assassinado. Que Deus te abençoe. Salve Maria! E não deixe de conferir o nosso site, hein? virtudeplena.com.